Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt divulgando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de hoje refere-se a operações com vetores, mas antes de iniciarmos operações com vetores, vou fazer uma breve revisão do que é grandeza física, do que é grandeza física escalar e do que é grandeza física vetorial. Grandeza física é tudo que pode ser medido. Vou exemplificar alguns elementos para vocês. Massa, tempo, aceleração, força, todas essas daí são grandezas físicas. Tá certo que é só algumas, nós temos várias outras que não dará tempo de mencioná-las aqui. E grandeza física escalar seria quando você representa a mesma por um valor numérico e ela fica perfeitamente subentendida. Que nem aqui se eu falar que o valor numérico é 10 e vou colocar aqui ao lado quilograma. Então, só esse valor numérico com a unidade medida já remete para você a massa. Então, já fica perfeitamente subentendido que a grandeza física que você está mencionando aqui é a massa. Se você falasse 30 graus Celsius seria a temperatura, 10 segundos seria o tempo. Agora, a grandeza física vetorial não. Se eu falar aqui para você, a velocidade corresponde a 20 metros por segundo. Só o valor numérico e a unidade de medida não é o suficiente para você ficar com a grandeza física perfeitamente entendida. Daí 20 metros por segundo para onde? Para cima, para baixo, para o lado. Por isso é necessário que você, quando for analisar algumas grandezas físicas, verificar se ela está numa concepção escalar ou vetorial. Se ela for vetorial, normalmente ela vem com essa setinha em cima, indicando que você vai ter que definir a mesma em 3 características, que é o caso aqui da velocidade. Terá que ser definido em módulo ou intensidade, como alguns materiais tratam. Direção, que nós vamos trabalhar com 3 direções possíveis. Quais são essas 3 direções possíveis? Horizontal, vertical e a diagonal. E o sentido, cada direção admite no máximo 2 sentidos. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa breve revisão inicial aqui de grandeza física escalar e grandeza física vetorial. Agora já iniciaremos aí as operações com vetores. Voltei, tá vendo? Então, agora nós iremos trabalhar com operações com vetores, que são essenciais aí para você trabalhar de acordo com a cinemática vetorial, né? Então, nós iremos trabalhar com operações com vetores na seguinte perspectiva inicialmente aqui. Quando o ângulo entre 2 vetores for correspondente a 0 graus, quando o ângulo entre 2 vetores for correspondente a 180 graus e quando o ângulo entre 2 vetores corresponder a 90 graus. Quando o ângulo entre 2 vetores é 0 graus, como que eles estão dispostos? Então, vou colocar aqui primeiramente o vetor A, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a nossa primeira grandeza aqui mencionada é o vetor A. Então, ele está na direção horizontal, apontando para a direita. E nós temos aqui um outro vetor, que eu vou chamar nesse caso aqui de B. Então, se você reparar, tanto o vetor A quanto o vetor B, eles possuem a mesma direção, ambos estão na horizontal, e o mesmo sentido, ambos apontam para a direita. Então, nesse caso que o ângulo entre eles é de 0 graus. Como que eu vou fazer para determinar a resultante entre eles? Nesse caso aqui eu vou usar o método do polígono, né? Vou colocar aqui primeiramente o vetor A. Coloquei aqui o vetor A primeiramente. Onde que termina o vetor A, respeitando a direção e o sentido do mesmo, eu vou colocar o vetor B. Então eu coloquei tanto o vetor A quanto o vetor B na mesma reta, só que respeitando as características de cada um. E como que eu vou representá-los aqui através do vetor soma, que em física é chamado de vetor resultante? Então eu vou ligar a origem do primeiro, que nesse caso aqui é o vetor A, com a extremidade do segundo vetor, que nesse caso aqui é o vetor B. Então aqui nós teremos o nosso vetor resultante.
que é a representação dos dois vetores por um só. Nesse caso aqui, quando você tem vetores na mesma direção e sentido, que é o caso do A e do B, você pode encontrar aqui a resultante máxima, que é quando você fará a soma dos módulos do A e do B. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa primeira resultante. Então, você soma os módulos de cada vetor, que possuem a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, o ângulo entre eles é de 0 graus. Agora, se eu tivesse aqui dois vetores que tivessem mesma direção, que é o caso aqui do vetor A, e porém sentidos opostos, como você repara aqui no vetor B. Então, eles possuem mesma direção, porém sentidos opostos. Como que eu vou determinar a resultante de ambos? Então, o que eu vou fazer primeiramente aqui? Eu vou rearranjá-los aqui. Vou colocar aqui o vetor A, tudo bem? A partir daí, coloco aqui de maneira coincidente a extremidade do A com a origem do B. Só que o vetor B aponta para a direita, aliás, para a esquerda, né? Então, nesse caso aqui, aqui nós temos o vetor B. Então, onde que estará aqui a nossa resultante de dois vetores que têm a mesma direção, porém em sentidos opostos? Detalhe, quando eles têm a mesma direção em sentidos opostos, o ângulo entre eles é de 180 graus. Você pode fazer isso unindo as origens dos mesmos até para verificar essa questão do ângulo entre eles aqui. Que nesse caso aqui é 180 graus, ou o famoso ângulo raso aqui. Então aqui nós teríamos o ângulo entre eles. Então a resultante aqui ela vai ligar a origem do primeiro vetor com a extremidade do segundo vetor, que é o B. A resultante ela estaria aqui, horizontalmente para a direita. Então, para você determinar o valor numérico dela, que nós chamaremos aqui de resultante mínima, você vai colocar os vetores que você irá subtrair em módulo, que é o A menos o B. Daí você vai ter aqui a representação da resultante, que sempre terá a mesma direção e sentido do valor ou do vetor de maior módulo, aqui, que nesse caso aqui é o A. Então, essas aqui são as duas operações iniciais. Daí nós temos, quando os vetores estão dispostos, formando um ângulo entre si de 90 graus. E é a situação aqui que eu vou mostrar agora. Quando eles formam entre si um ângulo de 90 graus, você pode usar aqui duas situações. O método do paralelogramo, quando você trabalha aqui com retas paralelas ou prováveis encaixes para os vetores, né? Então você vai desenhar aqui um encaixe para o vetor B a partir da extremidade do A, e o encaixe para o vetor A partir da extremidade do B. Ou seja, se você transladar o vetor A daqui para cá e o vetor B daqui para cá, a extremidade tanto de um quanto do outro ficaria aqui. E aqui seria a origem de ambos. Então a nossa resultante ela estaria aqui. Daí você poderia trabalhar ou com esse triângulo aqui embaixo, que é um triângulo retângulo, né? Nesse caso aqui, ou com esse retângulo aqui. Então ficaria a seu critério, mas você determinaria a mesma diagonal. Também você pode usar o método do polígono. Você desenha o vetor A, que nesse caso aqui está na vertical para cima. Onde que termina o vetor A, começa o vetor B, que estaria aqui. Eles continuam formando 90 graus entre si, só que, nesse caso aqui, você vai ligar a origem do primeiro vetor, que é o A, com a extremidade do segundo vetor, que é o B. Então, nós teríamos aqui a nossa diagonal, tudo bem? Então, novamente, você tem aqui uma figura geométrica, né, que é o triângulo. Então, para você determinar a resultante, que representaria os dois vetores por um só, nesse caso aqui quando eles são perpendiculares entre si, ou seja, eles formam entre si um ângulo de 90 graus, você usa o teorema de Pitágoras, tudo bem? Então aqui as nossas três operações iniciais. Mesma direção em sentido soma, mesma direção em sentidos opostos subtrai. Quando estão perpendiculares entre si, você pode usar
o método do paralelogramo ou do polígono, mas você chegará na mesma diagonal e para determiná-la, já que eles formam entre si 90 graus, você usa o teorema de Pitágoras. Já voltamos. Opa, voltamos para a nossa última parte aqui com operações de vetores, né? Com vetores, melhor dizendo. Agora nós teremos entre eles um ângulo agudo e entre eles um ângulo obtuso. Para quem não lembra o que é um ângulo agudo, o ângulo agudo ele é um ângulo maior que zero, porém ele é um ângulo menor que 90 graus. O ângulo obtuso ele é um ângulo maior que 90, porém menor que 180 graus, tudo bem? Daí como que nós iremos trabalhar aqui? Toda vez que for um ângulo agudo, você vai ter aqui um vetor, vou chamar esse vetor aqui de A, tudo bem? Aqui nós temos o nosso vetor, e aqui eu tenho um outro vetor, que nesse caso aqui, eu vou chamar de B. E nesse caso aqui, o ângulo entre eles, ele é menor que 90 graus, porém maior que zero, então é um ângulo agudo. Como que eu vou determinar a resultante desses dois vetores? De novo, como nós temos aqui a origem dos mesmos coincidentes, e detalhe, toda vez que você tiver dois vetores, você pode priorizar a regra do paralelogramo. Quando você tiver três ou mais, você prioriza a do polígono. Mas, quando você tem dois vetores, isso não significa que você também não pode utilizar o polígono. É uma questão de preferência, tá bom? Então, o que você faz? Isso aqui, que é o vetor A, você vai projetar a partir da extremidade do B o encaixe para o mesmo. E a partir da extremidade do A, você vai projetar o encaixe para o vetor B. Então, aqui nós temos as nossas projeções, tanto do vetor A quanto do vetor B. Então, aqui seria a provável extremidade de um dos dois vetores que você transladasse. Aqui nós temos a origem, então aqui nós temos o nosso vetor resultante aqui, que é a representação dos dois por um só. Eu vou fazer aqui o desenho, ó, do vetor A, vou representá-lo aqui. Eu vou fazer aqui um desenho, ó, do vetor B. Vou representá-lo aqui. Aqui nós temos o nosso ângulo θ. Tudo bem? De novo, você usa o paralelogramo, né? Faz o encaixe a partir da extremidade do B para o A. E a partir da extremidade do A, você faz o encaixe para o vetor B, respeitando a sua direção e sentido. Aqui nós temos a nossa resultante. Tudo bem? Para determinar a resultante aqui, nós utilizamos essa equaçãozinha. Resultante ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Ah, mas não é o Pitágoras, mas toda vez que você tiver ângulo agudo ou ângulo obtuso, você acrescenta aqui mais 2 vezes A vezes o B, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, independente de ser agudo ou obtuso. Daí é só você usar a tabelinha trigonométrica. Pessoal, então nós temos aqui as nossas 4 operações: soma, subtração, quando eles são perpendiculares, quando eles são ângulos agudos ou obtusos. Mas eu preciso decorar todas essas equações? Não, a resultante entre dois vetores ou mais, ela sempre ficará entre duas resultantes. Quais seriam essas duas resultantes? A que nós chamamos de máxima, que é a soma de dois vetores, e a que nós chamamos de mínima, que é a subtração de dois vetores. Normalmente isso aqui vem até em módulo. Então o que acontece aqui? Aqui você também pode colocar em módulo. Então, ó, nessa situação aqui, então se você tiver dois vetores, vamos supor, um vetor 3 metros e 4 metros. Daí você não sabe como eles estão organizados, se eles são perpendiculares, paralelos, opostos, agudo ou obtuso um em relação ao outro. Daí você pode fazer a soma entre eles aqui, ó, é 7, e a subtração aqui, vamos supor que é 1. Então a nossa resultante ela ficaria entre 1 e 7. Ah, mas se eu usasse a lei dos cossenos, não daria maior que esse intervalo? Não. Se eu usasse Pitágoras, não daria maior que esse intervalo? Não. A resultante ela estaria aqui, que é uma pequena dica aí para você resolver de maneira mais rápida esse tipo de exercício. Valeu, pessoal. Até a próxima. Felicidade e sucesso a todos.